Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, então, a gente vai continuar mais uma vez aqui no canal com as análises dos capítulos do mangá de Jujutsu Kaisen, indo para a parte 2, basicamente, do capítulo 262, basicamente intitulado A Batalha na Terra Assombrada de Shinjuku, parte 34.2. A gente vai continuar essa batalha de Yuta no corpo do Gojo contra o Sukuna, onde a gente viu no último capítulo basicamente o Yuta só se dando mal e parece que enfim as coisas vão começar a virar a favor dele, porque o Rei das Maldições começa a se meter em sérios apuros nesse capítulo, enquanto a gente vê a Rika ainda bem depressiva, digamos assim, por ver basicamente a morte do seu amado, que eu confesso que é uma cena bem triste, porque por mais visualmente bizarro que seja esse casal, eu ainda lá no fundo shippo eles. Mas antes da gente começar a comentar sobre esse capítulo e tudo mais que rola, a gente, então, eu peço imensamente que vocês deixem um like e se inscrevam no canal, e claro que também ative o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui no canal. Deixem um like, se inscrevam e tudo mais. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, então sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente vê que basicamente dentro do domínio Yuta Okkotsu versus Ryomen Sukuna continua. Enquanto isso, Rika abraça apertado o corpo do Yuta. A gente volta ali e basicamente a luta dentro das expansões de domínio vazio e imensurável contra o santuário malevolente do Sukuna. O próprio Sukuna avança na direção do Yuta, que vem de costas para o Rei das Maldições e com seus dois braços simplesmente agarra o Sukuna e tenta mandar ele direto para o chão. A gente vê que o Rei das Maldições consegue ali meio que se segurar no chão com uma das suas mãos, em contrapartida ele ainda assim acaba sendo arremessado para longe por um chutaço, que a gente vê ele levar do Yuta, onde o próprio Yuta, observando que a Rika não possuiu esse corpo como a gente já imaginava, ele que não vai poder usar outras técnicas amaldiçoadas além do ilimitado, e de qualquer forma é impossível, de fato, no fim das contas, usar ao mesmo tempo que a técnica amaldiçoada do Kenjaku. Mas o que a gente queria ao menos era mesmo que o Yuta não possa usar a Rika viesse pelo menos só vir no soco mesmo, ajudar o Yuta. O que já seria uma ajuda um tanto quanto grande em meio a essa luta contra o Sukuna, mas foi como eu mesmo disse, assim como o Gojo, quando ele viu o corpo do Geto tomado pelo Kenjaku pela primeira vez, ele na hora reconheceu que aquele era o Geto, mas no fundo da sua alma sabia que não era o seu amigo. E o mesmo basicamente acontece aqui pra Rika. Ela reconhece aquele dali no fim das contas ainda como o Yuta. Por mais que a gente saiba que não é, ela ainda sente ali o coração, a alma dela, o que quer que seja, sente ali que aquele é ainda o Yuta, e ao ver dela ele está ali, o seu amado está morto. O Yuta vendo que desde então que o Sukuna perdeu o braço esquerdo dele, ele não pode lançar mais o seu corte que rompe o mundo. E agora ele já não tem mais outra maneira de romper a técnica amaldiçoada limitado além da amplificação de domínio. O Yuta simplesmente vê com isso que a vantagem é sua. Ele avança contra o Rei das Maldições na tentativa de lhe dar um soco, mas não acaba saindo bem como ele queria. O próprio Sukuna entende isso e o próprio Yuta começa a ver que não vai dar tudo tão certo para ele.
o seu senso de distância foi completamente errado, que dá uma chance para que o Sukuna tente acertar um soco contra o Yuta, que desvia um pouco no sufoco. E não bastasse isso, o Rei das Maldições começa a tentar sentar uma chuva de socos contra o Yuta, que fica cada vez mais e mais encurralado. Ele que considerou isso também durante o treino de substituição, mas o corpo do Gojo tem braços e pernas estranhamente longos. O Sukuna tenta dar um chute contra o Yuta, que consegue agarrar a perna do Rei das Maldições, mas ele acaba sendo mandado para trás por um golpe do Sukuna, onde a gente mesmo vendo que até mesmo a técnica amaldiçoada do Ilimitado, que parecia ser toda poderosa, é ali mesmo essa perfeição absoluta ainda é mais exigente do que o Yuta imaginava. Não dá para substituir, para dominar essa técnica com uma única substituição. E lembre-se que a técnica do Ui só dava ali para por pessoa ter 2 substituições. E a gente sabe que o Yuta fez essa substituição uma vez com o Itadori e a outra com o Sukuna, ou seja, ele só treinou uma vez para esse momento. Então, muito mérito também do Yuta por estar conseguindo se virar mesmo que nos perrengues um tanto quanto bem contra o Sukuna. Ele faz um movimento de mãos aparentemente indo usar um vermelho ou um azul para puxar ou mandar o Sukuna para longe, mas aparentemente acaba falhando, como o próprio Sukuna percebe. A gente vê que o próprio Yuta observa que não lhe admira que os seus olhos sejam essenciais para tudo isso, onde o próprio Yuta lembra ali do que o Gojo disse ainda é vivo para que ele ficasse tranquilo, pois ele é o mais forte. Mas quanto tempo custa até poder declarar esse tipo de citação, meus amigos? Porque o Yuta tá tendo um certo sufoco e o próprio Sukuna observa muito bem isso. Ao que parece, a gente mesmo vê juntamente do Sukuna que o Yuta está tendo problemas com a técnica amaldiçoada, que ao ver dele é indomável. Só que para ele é uma verdadeira vantagem, vendo de que o Yuta tem tempo livre para isso, no fim das contas. Eu acho que não, como mesmo vem chegando com seu punho direito imbuído em energia amaldiçoada, ele manda o Sukuna manda o Yuta voando para trás. Ele mesmo começa a pensar consigo mesmo nos seus pensamentos, que ouviu do Kenjaku que a técnica amaldiçoada Ieiyuta Okutsu consiste na cópia. Essa condição provavelmente envolve fazer com que o Shikigami do espírito da Rika consuma parte ou todo o corpo do alvo da técnica amaldiçoada. A razão para aquele espírito da Rika não estar com Yuta se deve à transferência de corpo é o que o próprio Sukuna começa a questionar. E nesse estado ele é capaz de usar outras técnicas amaldiçoadas copiadas, ainda que possa usar as demais técnicas amaldiçoadas copiadas. Já são todas do conhecimento do Sukuna. E o ilimitado é meramente um efeito secundário da técnica amaldiçoada do Kenjaku. Ele já confirmou no primeiro domínio que múltiplas técnicas amaldiçoadas copiadas não podem ser usadas ao mesmo tempo. Com exceção do ilimitado agora, Yuta Okutsu não tem mais cartas na manga. Só que ele vê qual é o tempo limite das técnicas amaldiçoadas copiadas. Quando a técnica amaldiçoada do Kenjaku chegar ao fim, esse corpo vai ser mantido. E se o Yuta desde o início nem sequer estivesse pensando além dessa batalha? E ele mesmo percebe automaticamente onde o Yuta pretende chegar é bom. A gente vai ver isso muito bem no desfecho desse capítulo. A gente volta com um flashback ali de um treinamento bem antigo, no fim das contas, do Gojo com o Yuta. A gente mesmo vendo, o Panda ainda era grandão, gordão, fofinho, a Maki ainda com cabelão longo, antes de tudo que aconteceu em Shibuya. E o próprio Gojo vendo que a energia amaldiçoada do Yuta é desleixada, e o próprio Kusakabe já disse isso pra ele. Só que a gente mesmo vê a Maki, o Panda e o próprio Inumaki tentando ali defenderem o Yuta, vendo que no fim das contas
O Gojo está sendo muito rigoroso com o Yuta e ser rigoroso só com ele está magoando eles um pouco. Só que isso foi sim muito necessário. O Yuta ele é um feiticeiro de grau especial e não apenas isso. É uma verdadeira anomalia se a gente parar para pensar no mundo de Jujutsu. Ele tem uma quantidade absurda de energia amaldiçoada. Até então ele era tido como um feiticeiro que tinha mais energia amaldiçoada, a não ser tirando ali o Sukuna, que é um monstro ainda maior. E ele que em 6 meses ou menos conseguiu derrotar o Getou, que tinha anos e anos de preparo. Então ele, como alguém de classe especial, e o Gojo sabia que ele continuaria a ser perseguido, tinha de continuar a ser o mais forte possível. E justamente por isso que ele tinha que exigir cada vez mais e mais do seu aluno. Enquanto isso, o Yuta, voltando no momento atual, vê que com cuidado, uma por uma, ele deve ler as memórias do corpo do Gojo. Ele começa a fazer várias recitações em direção ao Sukuna, citando 9 cordas, luz polarizada, quando ele basicamente preparava para disparar um vazio roxo irrestrito contra o Sukuna. O próprio Sukuna nessa mesma hora vem com um cotoco de braço dele, já que 3 desses 4 braços dele, 2 na verdade foram cortados basicamente. Ele vem para tentar bloquear o Yuta e com o outro braço ele vem e acerta um socaço cheio contra a cara do Okotsu, impedindo que ele use o vazio roxo. E ele mesmo vendo por que Satoru Gojo acabou tendo que usar o roxo daquele jeito no final. Ele não é capaz de compreender isso, é o que o Sukuna ali pergunta a si mesmo, referindo-se ao Yuta. O Sukuna que não vai dar abertura para que o Yuta carregue o roxo. O Sukuna que ainda está ali alerta nas cópias e talvez esteja cauteloso com a técnica amaldiçoada além do ilimitado. Mas ele mesmo ali, o Yuta, aposta que o Sukuna imagina que ele não pode usar 2 técnicas amaldiçoadas copiadas ao mesmo tempo. Por isso que mesmo que seja fácil de tomar contramedidas contra a técnica amaldiçoada do Gojo, com o Sukuna dentro do vazio imensurável, ele tem uma puta de uma vantagem e o que ele queria vai funcionar. Ele aponta a sua mão na direção do Sukuna e simplesmente ativa um azul. Ele simplesmente quebra as 2 expansões de domínio e dentro da expansão surge, sendo puxada pelo azul do Yuta, um gravador. E desse gravador simplesmente surge a frase: não se mova. A gente simplesmente vê tal frase sendo proferida pelo Inumaki, com a sua fala amaldiçoada, mesmo que cuspindo uma gigantesca quantidade de sangue. Ele força o rei das maldições a não se mover mais. Então o Yuta começa a recitar todos os encantamentos do vazio roxo e restrito, que a gente viu que o Gojo aparentemente usou essa técnica no final da luta contra o Sukuna, muito por parte de que ele deveria aumentar a potência dessa técnica a partir, como o próprio Sukuna colocou um voto em cima de si mesmo, que ele só poderia, depois do primeiro corte que rompe o mundo contra o Gojo, que não teve condições nenhuma. Depois daquilo, todos os outros precisariam de uma série de restrições. O Gojo muito provavelmente teve que recitar de certa forma todos esses encantamentos para aumentar naquele específico momento o poder do seu roxo, já que ele iria querer soltar um roxo com toda a sua potência, mas naquele momento ele já não estava com tanta energia amaldiçoada o suficiente para sair gastando a rodo. E o Yuta, a gente vê que ele já demonstrou muita dificuldade com o corpo do Gojo, não apenas em se mover, como de usar as próprias técnicas. Então, todas essas recitações, 9 cordas, luz polarizada, corvo e cântico, o espaço entre as 2 faces, que são usadas para desferir a
técnica do vazio roxo. Simplesmente cara a cara contra o Sukuna, que fica completamente imóvel. Ele observa que esta é ali a técnica original do Inumaki, que faz com que ele não se mova e venha ali simplesmente disparar um vazio roxo na fuça do Sukuna. Meus amigos, a gente vê tudo isso justamente pro Yuta, que tem uma puta de uma dificuldade com o corpo do Gojo, usar um vazio roxo em sua potência máxima. Por isso todos esses encantamentos, e agora sim, e tome vazio roxo na fuça, Sukuna. Ele vai sentir o poder desse golpe ainda mais forte do que antes, porque, meus amigos, o Sukuna já tá enfraquecido. E um vazio roxo é um vazio roxo e vai ser bem na cara. Então eu quero ver como raios o Sukuna vai se virar ali, como o roteiro malevolente vai novamente atacar, para ele se virar nessa situação derradeira. Mas ver tudo isso e muito mais já não vai mais ser para hoje, porque eu já estou me despedindo de todos vocês. E justamente por isso espero que tenham gostado desse vídeo, que então deixem um like, se inscrevam no canal e também, é claro, ative o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo. E então, falou e fui.